Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Muito feliz por estar aqui com vocês. Todos sejam bem-vindos, todas bem-vindas. Estou com a blusa azul, minha pele é parda, meu cabelo é preto na altura do ombro, tenho o olho um pouquinho puxado. Vamos a mais esse momento de aprendizado. As estratégias de leitura se fazem presentes o tempo inteiro. A primeira delas é a hipótese. Por quê? Extrai ideias antecipadas sobre o conteúdo do objeto da leitura sem ter certeza do que se trata. Então, a hipótese é exatamente uma ideia ou ideias antecipadas sobre o conteúdo, o assunto, a temática, a problemática do texto, certo? Que é justamente o objeto a ser lido. O texto, a revista, até mesmo um filme, você cria hipótese a partir, ou hipóteses, a partir do que é apresentado para você logo de início. Continuando as estratégias, ou com as estratégias, você tem essa antecipação. Você hipotetiza, depois você parte para essa antecipação e busca concretizar. O que você faz? Mobiliza-se ante a leitura, você começa a criar especulações e a agir para realmente ter certeza daquilo que você supôs, daquilo que você deduziu, beleza? Depois da antecipação, da hipótese e antecipação, você vem para a seleção. O que a seleção faz? Filtra o objeto da leitura. Você começa a selecionar o que interessa. Vamos pensar numa revista? Você está em um consultório esperando o médico, a sua vez de ser atendido ou atendida. E você começa a escolher revistas que estão ali a seu lado. Você começa a selecionar nesse folhear, você vai observando o conjunto de títulos, o jogo de imagens, se há textos, fotografias, pinturas, se há gráficos, se há entrevistas, se você vai analisando e fazendo a seleção do que interessa. Opa, tem um artigo aqui que é interessante. Enquanto eu espero, eu selecionei e dentre aquele conjunto de informações dentro de uma revista, você filtrou aquilo que interessava a você. É assim que a gente também faz com capítulos de livros, ler o livro, às vezes, pela capa, pelo título, pela imagem, pelo jogo de imagens e da parte do visual da capa, e aí por diante. Esse é o processo entre hipótese, antecipação e seleção. E por fim, tão importante quanto os demais, é a verificação, porque você observa o que é pertinente e se atende ao interesse do leitor. Quem é esse leitor? Você, ok? Então, a partir dessa verificação, você começou a ler um título, interessou-se. Aí você começa a dar a leitura, primeiro parágrafo, para verificar se realmente é o que você pensou, se ultrapassa as suas expectativas. Como? A partir da observação. Aí você percebe se é pertinente. Eu vou marcar aqui com uma pertinente ao seu interesse. Tá bom? Pois bem, hipótese é desconfiar, imaginar, supor. Essa tríade ou esse trio compõe a noção de hipótese. Tudo bem? Vamos hipotetizar, pessoal? Vamos lá? Vamos analisar essa imagem. Temos uma garota com cabelo black power, umas pinturas, aparentemente pode ter sido de uma criança, pode estar presente em um livro, pode fazer parte de uma história, pode fazer parte de uma tela, está em uma exposição, pode estar convidando você à reflexão sobre a postura dela, o posicionamento, como ela está sentada. Essa pintura, esse desenho, ou como dizem em espanhol, este dibujo,
pode significar várias coisas. E aí cabe a você hipotetizar. Pode ser uma capa de um livro, uma capa de um disco, de um CD. Pode ser a capa de uma revista. Pode ser uma tela que está em exposição. Pode ser um recorte de uma animação. O que você acha? Isso é criar hipóteses em cima do que nós vemos de impacto logo de cara e antecipar ideias, pensamentos, questionamentos sobre o texto. Sobre, no caso, esse texto aqui não verbal. Vamos lá? Bom, dicas. É capa de um livro. Esse livro fala do cabelo, sobre o cabelo. Imagina aí o quê? O que mais você pensa? Pois bem, mais informações sobre o livro. O livro O Mundo no Black Power de Tayor, escrito por Kilsan de Oliveira, ilustrado por Thaisa Borges, com 44 páginas. A editora é Peirópolis, que publicou em 2013. Bom, as suas especulações, certo, fazem sentido com a capa de um livro? Tem a ver com Black Power? Ou você pensou algo completamente diferente? Tudo isso é parte da hipótese, porque a hipótese é uma antecipação de ideias e de pensamentos e suposições sobre o que trata. E para aprofundar e estimular a leitura desse livro, eu vou apresentar em seguida uma resenha, que é uma produção crítica no mundo acadêmico, que analisou este livro. Vamos ver. Vamos lá. Eu estou trazendo para vocês aqui, com base no livro, por favor, leia o livro, existem riquezas imensas dentro desse livro e que faz parte do universo atual. E aí o meu convite é que vocês leiam e se posicionem diante da história, não é? Analisem a história e tragam para o mundo, e tragam, vocês possam trazer, né? Eu espero que possam trazer esse livro, as mensagens, as ideias para a vida de vocês. E pensando nele, fazendo o link com ele, uma jovem fez a leitura e fez a resenha dele, que é uma produção acadêmica que visa fazer uma análise crítica do objeto da leitura, no caso, o livro. E vamos fazer aqui esta leitura. O projeto Dimensões Africanas, da Universidade Federal de Alfenas. O texto é uma resenha, que é uma produção crítica sobre o livro O Mundo no Black Power de Tayor. Vamos lá? Kilsan de Oliveira é doutora em Educação e mestre em Psicologia pela USP. Artista, bailarina, contadora de história, coreógrafa e arte educadora. Suas áreas de pesquisas contemplam as seguintes temáticas: relações étnico-raciais, gênero, corporeidade e candomblé de Quito. Segundo a autora, suas maiores inspirações ocorrem por meio do contato com as salas de aula. Nenhum livro é isento de intencionalidades. Dessa maneira, se a proposta de Kilsan de Oliveira é empoderar mulheres, sejam elas crianças, jovens ou adultas, a autora acertou em cheio. Sua obra, O Mundo no Black Power de Tayor, permite caminhos para repensar o conceito de beleza, a lidar com os preconceitos e a combatê-los. Também nos faz refletir sobre o conceito de diversidade. O nome da protagonista, Tayor, é de origem iorubá e significa dar alegria. E é exatamente isso que esse livro proporciona. A menina, de apenas 6 anos, ao assumir o seu cabelo Black Power, carrega um mundo marcado pelas almas potentes dos seus antepassados africanos,
de que sente muito orgulho. Tal sentimento a faz superar os preconceitos com os quais se depara. E é esse exatamente o significado de empoderamento. As ilustrações são de Thaisa Borges, que, acompanhando o texto escrito, são capazes de nos passar uma profundidade dos significados daquilo que está sendo narrado e que nos faz imaginar os sentimentos de Taió. Ou seriam os nossos? Algo que merece destaque é que em todas as ilustrações o Black Power de Taió está presente. Ora com flores presas ao cabelo, ora com o mundo inteiro representado no formato de balões, que fazem alusão à imaginação da menina que reflete sobre esse mundo no qual está inserida. A narrativa é feita com expressões em destaque e em letras maiúsculas, belezas infinitas, palavras de amor, meu cabelo é muito bom, entre outras, que afirmam ainda mais a mensagem de empoderamento das mulheres negras de todas as idades. Pensando no uso desse livro no ambiente escolar e em uma abordagem interdisciplinar, por exemplo, o professor ou a professora de artes poderia, em parceria com uma professora ou um professor de história, abordar o que foi o movimento Black Power no Brasil e promover um debate entre os alunos e alunas a respeito da diversidade na escola. Pessoal, que trabalhamos leituras possíveis, hipóteses de leitura e estratégias de leitura. Bom, colocamos uma imagem, uma tela para vocês analisarem e que no final dessa análise hipotética constatamos que pertence à capa de um livro. E para analisar um pouco mais e aprofundar essa questão e atrelar a verificação, nós colocamos uma resenha crítica para vocês analisarem o teor com um olhar crítico sobre o livro. E aí fica o convite, leia o livro porque ele é riquíssimo, interessantíssimo. Eu só trouxe a resenha para que aguce a curiosidade de vocês em relação à hipótese dos conteúdos que o livro abraça, certo? Vamos ler. E para dar continuidade à temática da hipótese, preciso que você faça análise dessa configuração toda da capa deste livro. E atenda ao nosso desafio com o seguinte: analise a capa do livro Amor de Cabelo, de Matthew A. Cherry, e apresente as suas hipóteses sobre a temática do livro e sobre qual seria a relação do jovem com a garota. Pense bem, faça a análise, a verificação e depois disso sugiro assistir a esse vídeo no YouTube. Tem um vídeo muito interessante, muito comovente e reflexivo sobre esse livro. Beleza? Grande beijo e até a próxima aula. Que todos se vejam envolvidos com a paz interior. A minha escola era simples e singela, cheia de amor e de magia. Os meus colegas eram irmãos do aprendizado. E hoje, de olhos fechados, me vejo ainda vendo o livro com suas folhas amarelas, com as palavras dançando sobre elas, e eu buscando entender o que elas diziam, por que diziam e para quem diziam. O livro pode estar consumido pelo tempo, mas a magia das suas palavras, a magia não se perde. Essa é a minha memória de infância para vocês.